Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui para falar sobre o uso do hífen, porque causa muita dúvida, gente. Porque de acordo com o que mudou a regra, né, gramatical, o hífen sofreu bastante alteração. Então, para que serve o hífen, primeiramente, gente? O hífen serve para a gente usar em palavras compostas, substantivos compostos e adjetivos compostos. Por exemplo, couve-flor é um substantivo composto. Quarta-feira, substantivo composto. Azul escuro, adjetivo composto. Então, palavras compostas que têm dois radicais que existem, que são palavras mesmo, vai utilizar o hífen. Nós também vamos usar o hífen para em pronome oblíquo que vem depois de verbo. Por exemplo, comê-la. Aí a gente vai usar o hífenzinho. Vestir-se. Esse verbozinho aí pronominal, vestir-se. Então, a gente usa o hífen também. Outro uso do hífen, gente, é na divisão silábica. Então, olha lá, bíceps. A gente vai usar, lembra que tem duas sílabas só? Bíceps. Então, cada tracinho aí a gente chama de hífen também. E também palavrinhas que tem prefixo. A gente vai usar o hífen, mas a gente vai observar que nem todo prefixo pede o hífen. Vão ter alguns prefixos que a gente vai usar o hífen, tem outros que não vão usar. Vai depender muito da palavra que vem depois, quer dizer, de como que o radical vai começar. Se o radical vai começar por vogal, se é com a mesma letra. Então, a gente vai ver as regrinhas aí. Então, primeira regrinha. Quando o radical depois do prefixo começar por H, a gente vai ver que vai ter o hífen. Então, ó, geohistória, hífen, porque começou com H. Gigahertz, começou com H, hífen. Biohistórico, vai ser com H também, então eu vou usar o hífen. Então, começou com H, a palavrinha hífen. Agora a gente vai ver a regra, que essa é bem abrangente, que é até uma regra da física. O que a gente lembra da física? Que os opostos se atraem e que os iguais se repelem. Aqui no português essa é a mesma coisa. Quando eu tiver consoante igual, R com R, T com T, S com S, eu vou separar. Agora, quando for vogal igual, a mesma coisa. A com A, separa. I com I, separa. Que é sempre o final de um prefixo com o início do radical. Agora, se o prefixo terminar com uma vogal e começar com consoante, junta. Se o prefixo terminar com uma vogal e começar com uma vogal diferente, junta. Terminar com uma consoante e começar com uma consoante diferente, junta. Porque os opostos se atraem. Então, vamos ver o primeiro aí. Separar vogais iguais ou consoantes iguais. Ó. Interracial, vai ter hífen. Prefixo inter terminou com R. O radical racial começou com R. R com R, a gente vai usar o hífen. Micro-ondas. Micro, hífen, ondas. Micro terminou com O, que é uma vogal. Ondas, que é o radical, começou com O. O com O, os iguais se repelem. Mega apagão. Mega termina com A, apagão começa com A. Então, eu vou usar o hífen. Então, quando for igual, a gente separa. Agora, tem uma exceção. Que quando os prefixos for o co, o pro e o pré, a gente não vai utilizar. Então, cobrigar, coordenar, reeditar, continua sendo escrito tudo junto, certo? Agora, que foi que a gente já tinha até falado, não vai usar o hífen quando for coisas diferentes. Vogais diferentes, consoantes diferentes, consoante com vogal. Então, olha lá, hipermercado. Hiper terminou com R, o prefixo. Mercado, meu radical começou com M. Ou seja, os opostos se atraem, hipermercado, tudo junto. Hiperacidez. Hiper terminou com R, consoante. O A é uma vogal, são opostos. Se atraem. Intermunicipal. Inter terminou com R. Municipal começou com M, então eu vou juntar. Então, a gente viu vogal com vogal diferente, consoante com consoante diferente e consoante com vogal a gente vai juntar. Outra regrinha, gente, quando a gente tiver as palavrinhas açu, guaçu, mirim, a gente vai usar o hífen, que é como se fossem palavras assim mais indígenas, né? Jacaré, açu, cajá, mirim, amoré, guaçu. A gente até imagina alguém de franja falando, uma indiazinha de franja falando. Aí a gente vai usar o hífen. Agora, igual eu já tinha falado no início, que quando for palavras compostas e adjetivos compostos, quer dizer, continua com o hífen. Então, couve-flor, erva doce, guarda-chuva vai ter hífen. Assim como também a gente vai utilizar em espécies botânicas e espécies zoológicas, nomes de animais e nomes de plantas. Então, bem-te-vi vai ter hífen porque é nome de pássaro, né? Bem-te-vi.
E também planta, por exemplo, copo de leite. Se for uma planta, vai ter o hífen também. Então, palavras que são substantivos compostos e também espécies botânicas e espécies zoológicas. Agora a gente vai ver algumas regrinhas especiais de algumas palavrinhas. Então, as palavrinhas que têm o prefixo cir com e pan, quando que essas palavrinhas receberão o hífen? Quando começar por vogal, quando começar por M, N ou H. Então, uma regrinha especial. Então, a gente vê que o M e N é som nasal com som nasal. Som nasal com som nasal é igual, até rimou. Então, vai ter o hífen. H, toda palavrinha que começa com H, tem hífen também. E a diferença aqui vai ser a vogal, que com vogal a gente vai ter hífen também. Então, olha lá. Vamos ver os exemplos. Circunnavegador. Circunnavegador vai ter o hífen, porque começa com N. Pan-americano vai ter o hífen também, porque começou com vogal. Circunhospitalar vai ter hífen também, porque começou com a letra H. Certo essa regrinha? Agora a gente vai ver alguns prefixos que sempre vão ter hífen, independentemente da próxima palavra. Então, além, aquém, bem, ex, pó, recém, sem, vice, sempre tem hífen. Então, além-mar, aquém-mar, recém-nascido, sem terra, vice-diretor, ex-namorado, todas essas palavrinhas receberão o hífen. Agora, quando o radical terminar em vogal e a próxima letra for R ou S, o que a gente vai fazer? Vai dobrar o R ou S. Então, por exemplo, a palavrinha antessala. O ante terminou em vogal. O radical sala começa com S. O que a gente faz? Dobra o S. Então, o antessala vai ser com 2 S's. Antirrugas. O anti termina com I. E o R, que é o radical, começa com R. Então, eu vou juntar e dobrar o R. Antirrugas. Tudo junto. Mesma coisa o uso do S. Antissocial. Tá terminando com I, começando com S radical. Antissocial, tudo junto. Ultra secreto. Terminou com vogal e o radical começa com S. Ultra secreto, tudo junto e com S dobradinho. Certo? Agora vamos ver a regrinha da palavra sub. Prefixo sub. O prefixo sub vai ter hífen quando começar com B, logicamente, porque são consoantes iguais, B com B, e também uma regrinha especial, que quando começar com R. Porque venhamos e convenhamos, fica esquisito se estivesse falando tudo junto. Por exemplo, subregional, tem hífen. Como é que eu ia falar subregional? Tudo junto, não ia combinar, né, gente? Ia ficar esquisito. Então, a regrinha do sub começou com B e começou com R. Sub-raça tem hífen, sub-reino tem hífen, sub-bibliotecário, que é o B com B, vai ter o hífen aí. Agora vamos falar da regrinha especial da palavra mal, gente. Quando que a palavrinha mal vai ter o hífen? Quando começar por vogal, quando começar por H e quando começar por L. Por H é fácil, porque toda palavrinha que começa com H tem hífen. Por L também é fácil, porque mal termina com L, significa se o radical começar com L tem hífen. A novidade aqui vai ser a vogal. Ou seja, começou com vogal H ou L, terá hífen. Vamos ver os exemplos? Mal-humorado, começou com H, hífen. Mal-intencionado, começou com vogal, hífen. Mal-limpo, L com L, começou com L, hífen. Agora a gente tem que prestar atenção, porque o mal só vai ter hífen quando designar um adjetivo composto, né? Então, por exemplo, mal-humorado, ele é mal-humorado, é um adjetivo composto. O cômodo foi mal limpo, também é um adjetivo, né? Para caracterizar aquilo ali. Agora, se denotar um advérbio, aí ele não será. A gente vai escrever separado. Por exemplo, o recado foi mal dado. Ele poderia ter sido bem dado, mas ele foi mal dado. Então, aí nesse caso, o recado foi mal entendido, vai ser separado, porque não indica nem um adjetivo composto, nem um substantivo composto. Agora vamos ver a regrinha da palavrinha bem. A regrinha bem, ela é mais ampla, porque regra geral, se for adjetivo composto, substantivo composto, a gente vai sempre escrever com o hífen, tá? Então, bem-aventurado tem hífen, bem-criado tem hífen, bem-humorado tem hífen, bem-nascido tem hífen, bem-sucedido. Então, regra geral, a gente usa hífen em tudo pro bem. Só com as exceções de quais palavras que tem bem que a gente não vai usar o hífen. Bem-fazejo, bem-feitor, bem-querença, bem-querente, bem-quisto.
A gente usa essas palavrinhas escrito tudo junto e escrito com N, tá? Agora, a gente tem que perceber quando que o bem não é um advérbio, né? Formando uma frase separada. Por exemplo, ela foi bem educada pelos pais. Esse bem não é um adjetivo, ela foi muito educada. Quando o bem significar muito, indicando, né, uma intensidade, aí a gente vai escrever de forma separada, ok? Agora a gente vai ver algumas regrinhas em que não se usa mais o hífen. Palavras que perderam a noção de composição, que não são mais consideradas substantivos compostos. Então a palavra manda-chuva agora é escrito tudo junto, paraquedas, paraquedista, tudo junto. E a gente também não vai usar mais hífens em locuções substantivas, locuções adjetivas, locuções pronominais. Por exemplo, fim de semana, café com leite, cão de guarda, que tem essas preposiçõezinhas no meio, a gente não vai usar. Exceto quando denotar uma espécie botânica, né, a gente já tinha visto, ou então uma espécie de nome de animal e tudo mais. Agora tem as exceções outras também, ó. Água de colônia, água de coco e cor-de-rosa, que por mais que sejam locuções, permanecem com hífen. Então tem que decorar essas exceções aí. Água de colônia, água de coco e cor-de-rosa.